Bom, eu passei aquela primeira atividade para vocês porque eu queria ter uma noção, né, sobre as noções que vocês têm sobre direitos, certo? Também, claro, para conhecer quais profissões, ocupações que giram aí no entorno de vocês. Isso facilita bastante para mim na hora de abordar os assuntos, né? E eu confesso para vocês que eu fiquei. Eu confesso que os vídeos que eu recebi agora, próximo, eu não assisti, tá? Baixei, mas ainda não assisti. Mas os que eu vi até à tarde, eu achei interessante que vários de vocês falaram sobre a liberdade de expressão. Isso eu fiquei. Eu juro que eu fiquei bem surpresa. Eu não imaginei que esse era um assunto tão em voga, né, entre vocês. E eu já estava falando com alguns que estavam aqui no início da aula sobre a ideologia, tá? O que que acontece? Falar sobre direito, pessoal, direitos e deveres, é falar sobre política, ok? A nossa nação ela é construída em torno de uma noção de direito, né? Do direito romano, da forma de organização do Estado da República. Então, assim, é impossível nós falarmos nessa disciplina sem abordar a política. Não tem como. E olha que nós vamos fazer várias disciplinas daqui até o final e vocês vão me ver falar pouco de política. Não que eu não goste, pelo contrário. Eu passei a me interessar muito nos últimos anos. Depois que a gente vê, que a gente toma consciência do quanto a nossa vida é afetada pela política, a gente passa a se interessar mais, né? Porque você percebe que aquilo que você não escolhe, alguém escolhe por você. Enfim, o que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte: aqui falar de política é muito bem-vindo, entendeu? É muito bem-vindo. A gente só precisa tomar um certo cuidado na hora de falar de políticos, de pessoas. Tanto para a gente canonizar, né, tratar como santo, quanto tratar como injustiçado ou tratar como um demônio. Eu acho que isso empobrece muito o debate. Uma coisa é você falar nos seus status, na sua vida pessoal. Agora, aqui a gente tem que tentar ser um pouco mais formal na hora de falar de pessoas, né? Então, primeira questão é essa: vamos sim falar de política, pensamentos diferentes, ideologias diferentes são bem-vindas, ok? Só vamos tentar fazer isso de uma forma respeitosa, principalmente na hora de falar de pessoas e na hora de usar certos adjetivos. Mas eu, inclusive, espero que quem ainda tem um certo nojo de política que comece a mudar esse pensamento. Porque para o nosso país melhorar, e precisa melhorar na questão da ética, né, na ética política, no geral, a gente precisa assumir os nossos lugares. Né? E são as pessoas comuns, as pessoas de bem, as pessoas que acordam de manhã, têm que trabalhar, têm que pagar seus impostos, que querem aqueles mínimos direitos, né, que vocês citaram. Vocês não citaram direitos muito espetaculares, né? Citaram direitos básicos, né? Vocês têm que saber o papel de vocês na política e sim, por que não, assumir ali, quem sabe um dia, cargos, né? Porque, assim, a gente criticar é muito cômodo, né? A gente só criticar. Mas temos que ver que os políticos de amanhã estão sendo formados agora. Inclusive, podem estar sendo formados entre vocês. Enfim, então eu queria deixar isso claro, né? E sobre a questão da liberdade de expressão, dizer isso aqui para vocês. Vocês têm toda a liberdade para se expressarem aqui. Inclusive, ixi, eu já vi alunos com pensamentos diametralmente opostos. Só talvez vocês percebam o seguinte: se eu ver que determinada linha está tendo mais evidência, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A maioria de vocês, a grande maioria de vocês, tem um pensamento X, concordo assim.
para, de certa forma, fomentar o debate, é importante que eu traga, se não tiver algum outro aluno que pense diferente, que ele mesmo fomente o debate, eu vou ter que trazer coisas até um pouco opostas, né? Para a gente ter ali um contraditório, não ficar todo mundo seguindo o mesmo fluxo, porque, enfim, eu creio o seguinte, meu povo, se fosse tão fácil a gente saber o que é o certo e o errado, o que é o bom e o ruim, a gente não teria tantas vertentes diferentes, né? Tantos partidos políticos diferentes, enfim. Existem. Primeira coisa que a gente precisa saber é compreender o que o outro está querendo dizer, né? E saber perceber que o outro ele é um ser humano, ele teve as experiências de vida dele. Se ele pensa de uma determinada forma, é porque a vida dele foi caminhando para chegar nesse ponto, tá? E não porque hoje em dia a gente está usando muito adjetivo chulo e que, pronto, acaba com o debate, acaba com a conversa. Você chega num cara e chama ele de gado, ou chama ele de, sei lá, um outro nome para o extremo de cá, que eu não sei. Acabou, acabou. Você já chegar para o colega seu e dizer, você é gado, pronto, acabou. A pessoa vai falar o quê para ti? A não ser te mandar ir para aquele lugar, né? Então, assim, vamos partir do pressuposto que todos somos bem intencionados, né? Só temos visões diferentes, ok? Bom, feito este preâmbulo, né? Eu trouxe aqui uns testículos para vocês, para a gente refletir sobre essa questão da importância do direito. Alguém pode, por favor, ler o primeiro tópico aí, primeiro parágrafo, Eu posso. por favor. A importância do direito é trazer ordem, certeza, paz, segurança e justiça, que são, pois, finalidades do direito. Não se podem confundir com o próprio direito, já que não se pode confundir o objetivo com a sua finalidade. Pronto. Certo, você fala. Pode continuar. Legal. Portanto, o direito é um instrumento que existe para evitar conflitos e não sendo possível evitá-los. Existe também para solucioná-los. Daí se dizem que a função principal do direito é trazer segurança jurídica, tendo como fim concretizar a justiça, isto é, o que é justo. Certo, meu povo. Bom, então, primeiro, finalidade, né? Qual é o objetivo do direito? É trazer a paz, é trazer uma segurança mesmo entre as pessoas. As sociedades foram crescendo e ali os interesses diversos foram ficando mais evidentes, né? Em que as pessoas tinham que decidir coisas, né? Diversas ali, enfim. E aí o direito vai dizer até que ponto é seu o direito, tá? O que é permitido, o que é proibido, como tem que ser as negociações entre as pessoas, né? Enfim, quem pode usar a água daquele rio, até que ponto você pode usar a sua terra, o que um vizinho não pode influenciar, não pode prejudicar o outro vizinho, enfim. Eu estou falando aqui exemplos muito simples, né, das relações entre as pessoas, para que cada um sabendo qual é o seu limite, né, ele não venha a querer agir, por exemplo, é o famoso fazer justiça com as próprias mãos, né? Então é isso, com o objetivo de trazer justiça e segurança. Claro que você pode me dizer, professora, mas será realmente que está trazendo isso hoje? Enfim, nós estamos a semana inteira para debater bastante isso, tá? Outra pessoa pode ler, por gentileza? Eu posso. Hum. O ato de estabelecer normas jurídicas decorre da necessidade de regulamentar os comportamentos humanos na busca por determinar uma interação intersubjetiva mais ordenada e harmônica, mais segura e justa. Portanto,
Em geral, as normas jurídicas são criadas a partir da observação prévia de fatos e atos humanos, o que permite afirmar que as normas jurídicas fundam-se na natureza social humana e existem para evitar uma situação estável em que impera a lei do mais forte, produzindo constante incerteza. É isso mesmo. Então, assim, o direito tem essa função, né, de tentar proteger as pessoas que estão numa situação mais desfavorável, né, em que ali você não tenha somente o mais forte imperando, né? Aquele que consegue, aquele que tem mais força, aquele que tem mais dinheiro, enfim. Aí você pode falar assim, professor, mas será que realmente é assim? Vamos ver, né, meu povo? Mas o objetivo é esse. Então, assim, a filosofia do direito, ela é maravilhosa e tem que haver, né? Principalmente, por exemplo, você tem países, tem sociedades em que certas leis não precisam existir, porque as pessoas, elas já têm um sentimento coletivo muito desenvolvido, né? São muito altruístas, no sentido de não levar para o outro um prejuízo desnecessário para esse outro. Questão de educação, enfim, exemplos básicos aqui que eu posso falar para vocês, de não jogar lixo na rua, de não pegar aquilo que vê e sabe que não é seu, né? É, enfim, muita coisa. Dar passagem para as pessoas mais vulneráveis no trânsito. São coisas simples, né? De educação. Você está indo de carro, você está vendo que tem uma velhinha atravessando na rua. Ela precisa estar numa faixa de pedestre para você parar, para você reduzir a velocidade. Enfim, né? Tem muita coisa que, infelizmente, tem muita lei que existe no Brasil que não precisava existir. Mas, enfim, o objetivo da lei é esse, que se protejam as relações entre as pessoas e que, com isso, a gente viva numa sociedade mais harmônica. Ok. Então, eu acabei de dizer para vocês que no Brasil há leis que não precisariam existir. Com certeza vocês já ouviram falar que no Brasil tem muita lei, tem muita mesmo. E aí a gente precisa ter uma noção de hierarquia nessas leis. Qual lei vem antes, né? Qual que é a nossa lei que vem primeiro e quais vêm depois? Quais leis a gente tem que obedecer em detrimento de outras? Não se espantem. Não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas vezes tem leis que uma contraria a outra. Se você for obedecer uma, você está contrariando a de cá. Você tenta obedecer a de cá, você está contrariando a de lá. Entende? Então, a gente tem que obedecer essa hierarquia. A palavra hierarquia, ela remete a alguns significados, como organização, uma ordem que é crescente ou decrescente, ou seja, de baixo para cima ou de cima para baixo, uma escala de importância, esse aqui é bem legal, tem tudo a ver, graus sucessivos de poderes e de responsabilidades, é uma forma de classificação. A hierarquia, ela estabelece uma ordem de prioridade e uma ordem de subordinação. Quem está abaixo tem que obedecer o que está em cima, tá? E isso a gente representa na forma de uma pirâmide mesmo. Então, trazendo essa relação, né, para as normas, a gente diz o quê? Que aqui no topo estão as normas mais importantes e que as normas que vão vindo abaixo, nos degraus abaixo, elas têm que obedecer todas as regras que estão acima. Se por acaso uma NR, por exemplo, a norma regulamentadora da Secretaria do Trabalho, se ela contrariar alguma lei, ela precisa ser revisada. Que a NR ela não pode contrariar uma lei, porque uma lei está acima de uma NR. Uma lei não pode contrariar a Constituição Federal. E já que eu estou falando da Constituição Federal, eu preciso dizer
que a Constituição Federal, ela está aqui, ó, bem no topo, no pico da pirâmide. Eu identifiquei ela aqui como CF 88. Por quê? CF é a Constituição Federal. 88 foi o ano que ela foi promulgada, né? Ela foi publicada. Foi em 5 de novembro de 1988. Então, pergunta: qual é a lei mais importante, qual é a norma legal mais importante do Brasil? É a Constituição Federal de 1988. Inclusive, ela é chamada de Carta Magna. Né? O que é Carta Magna? Magna é maior, né? Então, ela é a nossa carta maior, principal. Não existe nenhuma norma legal tão importante ou, quiçá, mais importante que a Constituição Federal de 88. Isso, para vocês, é o principal aqui dessa pirâmide. É você saber que a Constituição Federal está acima de todas as outras normas. Ok? Se igualam à Constituição Federal as emendas constitucionais. O que são emendas constitucionais? São alterações que são feitas na Constituição Federal. Então, a partir do momento que se alterou, então ela passa a ser a própria Constituição, né? Então, toda alteração feita na Constituição se iguala à própria Constituição. E, pessoal, são muitas emendas que são feitas. A nossa Constituição ela é muito alterada. Vixe, absurdamente. Também tem o status, né? Ou seja, também tem a mesma importância que a Constituição Federal, é uma exceção, tá? Ela não é mais importante que a Constituição, ela é tão importante quanto. Tratados internacionais de direitos humanos, que foram votados aqui no Brasil, como se fosse uma proposta de emenda à Constituição, e foi aprovado, esse Tratado de Direitos Humanos foi aprovado da mesma forma que uma Constituição é aprovada, uma emenda à Constituição é aprovada. O que é isso, professora? Eu vou tentar explicar melhor. Eu falei da ONU para vocês, Organização das Nações Unidas. A ONU vai e propõe um tratado internacional sobre direitos humanos. Quais são esses tratados que falam de direitos humanos? O que é essa questão de direitos humanos? Em geral, meu povo, é o que aborda a vida, né? A vida direta ali da pessoa. Por exemplo, prisioneiro de guerra, tortura, como tratar presos, enfim. No geral, enfim, estou dando exemplos aqui, né? Um tratado contra a tortura, vou dar um exemplo. É um tratado de direitos humanos. Aí o Brasil decidiu assinar esse tratado. Pegou esse tratado, esse texto, né? Levou lá para o Congresso Nacional e foram votar. Se esse texto for aprovado da mesma forma que uma emenda à Constituição é aprovada, ele passa a ter a mesma importância que a Constituição Federal. Tá? Professor, eu vou explicar melhor para vocês depois como as leis são votadas e aprovadas, tá? Tanto as leis quanto as emendas à Constituição. Abaixo disso, eles estão aqui no degrau principal, lá de cima. Abaixo estão os tratados internacionais de direitos humanos que não conseguiram ser votados como uma Constituição. Ou seja, não teve voto suficiente lá no Congresso Nacional para ter o status de Constituição. Ele vai ficar com uma importância menor. Ele foi aprovado, mas ele foi considerado de rito normal. Ele vai ter uma importância similar de uma lei, um pouquinho superior, mas abaixo da Constituição, porém um pouco acima às leis, tá? E aí vem aqui nessa camada aqui de baixo, verde, né? Todas as leis. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, as medidas provisórias que são assinadas pelo presidente, decretos parlamentares, no geral, resoluções lá do Poder Legislativo, tá? E tratados internacionais que não tratem de direitos humanos.
eles todos vão estar aqui nesse mesmo nível das leis, tá? De importância, eu digo. E abaixo, aqui no último degrau, meu povo, estão os decretos, as portarias, instruções normativas, normas regulamentadoras. No caso, as nossas normas regulamentadoras, que a gente vai estudar forever, para sempre, elas foram implementadas por uma portaria, elas são sempre publicadas por meio de uma portaria. Então, e as portarias estão aqui, nesse último nível, tá? Então, essa é a nossa ordem hierárquica. Constituição e tratados internacionais de direitos humanos que foram votados como Constituição. Abaixo, tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados como uma lei normal. Abaixo disso, as leis em geral, leis, decretos, medidas provisórias. E, por último, pessoal, esse decreto aqui é um decreto parlamentar. Esse daqui é o decreto, como, por exemplo, o decreto do presidente. Ok? Então, aqui estão os decretos do Poder Executivo, as portarias, instruções normativas e lá. Ok? Enfim, isso aqui eu só quis mostrar a hierarquia, ok? Eu não quis explicar um por um, não. A gente vai explicar melhor, não todos, mas os principais. E quem é o principal? A Constituição Federal. A Constituição, desde quando ela foi publicada, lá em 88, quem foi o presidente da Constituinte foi Ulisses Guimarães. Tem muito vídeo, inclusive, na internet. Eu geralmente passo em sala para vocês uns vídeos que falam sobre a Constituinte, tá? Eu passo o link para vocês depois. Essa capa aqui, olha, desde quando foi publicado lá, a Constituição tinha essa capinha. Quando foi publicada já tinha essa capa. Tem que olhar, achei que eu tinha visto uma preta. Acho que era uma capa meio preta. Mas essa aqui é a capa mais tradicional da Constituição. Hoje em dia, eu até tinha uma versão impressa da Constituição. Depois eu larguei de mão. Por quê? Porque a Constituição ela é tão emendada, que ela fica desatualizada muito rápido. Então, sempre que você for estudar a Constituição, eu te aconselho a baixar o arquivo atualizado na internet. Vou baixar da onde, professora? Como é que eu sei que está atualizado? Baixa do site do Planalto ou do site do Congresso Nacional, tá? Eu sempre baixo do Planalto, que é a primeira opção que aparece. Até porque toda lei, ela tem que ser sancionada pelo presidente. Então, no que é sancionada, ela é publicada lá no site do Planalto, né? Eu prefiro pegar lá, ok? Mas, enfim, vamos lá. Ela é a nossa lei fundamental e suprema do nosso Estado. Todos os nossos direitos e deveres, pessoal, eles têm que estar previstos na Constituição. Porque depois não tem como se criar uma lei que vá contra aquilo que está na Constituição. Foi um processo bem demorado, o da Constituinte. Constituinte é o processo de criação de uma Constituição, tá? Isso deve ter começado lá em 86, quando abriu a redemocratização, e foi concluir em 88, ok? E nesse vídeo vai mostrar o processo. Eu já antecipo logo. Pelo menos o vídeo que eu tenho, os vídeos que eu tenho, eles foram produzidos por um partido político. Então, é óbvio que ali vai estar toda a carga ideológica daquele partido, ok? Não tem problema nenhum a gente usar. Você só precisa saber a origem, porque aí você já sabe, se esses vídeos foram produzidos por uma organização que tem uma ideologia tal, então eu já espero que vai estar puxando um pouco a brasa para a sardinha, entende? Mas é muito legal e, assim, tem uma riqueza de detalhes muito grande. Eu vou mandar para vocês. Bom, então a nossa Constituição, meu povo, é a nossa base. É a base de todo o nosso direito, todo o ordenamento jurídico começa na nossa Constituição, tá?
O texto é dividido em 3 partes. Uma introdução, chamada preâmbulo, é uma introdução mesmo, é um textozinho introdutório. Depois vem toda a parte dogmática, que são os artigos que trazem literalmente ali texto jurídico, são normas mesmo. E lá no finalzinho tem uma parte chamada ADCT, Ações das Disposições Constitucionais Transitórias. Por quê? Quando você altera uma determinada norma, existe um período de adaptação, entende? Então, nesse pedaço, chamado DCT, lá veio dizendo como seria essa transição, porque muita coisa mudou a partir da Constituição Federal. Por exemplo, foi criado o estado do Tocantins, que não existia, né? Foi dividido do Goiás, foi criado mesmo, assim, da forma como é hoje o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, muita coisa foi mudada, e isso precisa de uma organização transitória, tá? Então, isso era previsto lá. E aí, meu povo, professora, mas a Constituição ela fala exatamente de quê? Meu povo, ela fala de tudo um pouco. Ela é imensa, super gorda, entendeu? Ela vai falar, vem trazer tantos detalhes que muitas vezes são desnecessários dentro de uma Constituição. Eu não sei se alguns de vocês já ficaram sabendo, mas sempre dão esse exemplo da Constituição norte-americana, que já tem ali séculos e nunca foi alterada, né? Já a gente tem uma característica muito, enfim, eu não sei nem dizer que característica é essa, mas a gente muda demais as coisas, altera demais as coisas. E isso, por um lado, é bom, mas por outro, não é. Né? Porque mostra que a gente não tem uma base sólida ali que não muda, né? Uma base que seja ética ou moral, ou enfim, filosófica. A gente está sempre buscando mudar a nossa principal lei conforme o nosso bel interesse pessoal. Parece algo do tipo, pelo menos, enfim, isso aqui é uma opinião, né? Talvez outros digam de outra forma. Mas, no geral, o que é a função de uma Constituição? O principal é o seguinte: é ela organizar como o Estado funciona, que é o primeiro tópico aqui, né? Ela trata da organização jurídica do Estado e dos poderes. Então, é dizer quais são os poderes que atuam no Brasil, como eles se organizam e funcionam. Isso é importante, importantíssimo. A gente saber como funciona o nosso sistema democrático, como o povo exerce o seu poder, por exemplo, né, de escolha dos seus representantes, como que funciona isso, né? E direitos fundamentais e individuais, né, sobre as liberdades e tal. Esse aqui é o preâmbulo que eu falei para vocês, que é essa primeira parte do texto. É tipo uma introdução. Ela vem trazer um caráter, assim, um contexto político, a intenção política de quem criou essa norma, né? Lá da Assembleia Nacional Constituinte, se eu não me engano, eram mais de 500 deputados constituintes. Enfim, então o preâmbulo ele vem dizer a intenção política daquela época, daquele contexto, né? Alguém pode ler o preâmbulo, por gentileza? Eu posso. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e compreendida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ah, coisa mais linda esse texto, né? Então, assim, deixa bem claro esse caráter democrático mesmo, né? Da nação e deixa claros aí alguns direitos como liberdade, segurança, bem-estar.
E a Constituição, ela foi feita assim mesmo, tentando garantir muitos direitos. A gente também tem que entender o contexto, né? O Brasil passou aí por algumas, não sei se foram mais ou menos umas 2 décadas, né? Do período militar, e os últimos anos, os últimos não, mais ou menos uns 15 anos, um período mais duro, né? De cerceamento de liberdades, principalmente de expressão, né? E aí, esse período da redemocratização veio permeado dessa necessidade de garantia de direitos, de liberdade, plenamente válido, né? Plenamente válido essa intenção. Bom, e aí, por isso que eu digo para vocês que teve todo esse contexto desse período da redemocratização, final ali do período da ditadura militar, os próprios militares no finalzinho ali do governo, eles próprios facilitaram, vamos dizer assim, esse período de redemocratização, mas tinha muito esse sentimento, né, dessa necessidade de garantir, de estar ali na Constituição, que certos direitos não pudessem ser violados, né? Bom, e aqui a gente tem o artigo 1º, que vale a pena ser lido. Esses primeiros artigos, eles são muito importantes, né? O primeiro diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. O que isso significa, meu povo? Que é proibido um estado querer se separar do país, ok? Um estado ou um município querer se separar do Brasil. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos da República do Brasil, né? A soberania, a cidadania. Cidadania, no caso, é o direito das pessoas como cidadãos, né? Terceiro, a dignidade da pessoa humana. O quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quinto, o pluralismo político. E vem do parágrafo único essa oração, né? Não é uma frase, é uma oração, porque tem mais de um verbo, que diz: todo o poder emana do povo, né? Quem nunca ouviu falar isso? Que o exerce por meio de representantes eleitos, tá? Ou diretamente. Em certas situações você exerce o seu poder diretamente, mas na questão dos representantes, né, a gente elege esses representantes nos termos dessa Constituição. É interessante, meu povo, que a gente vê aqui, né, o pluralismo político. Entende-se que no país a gente deva viver e deve até estimular a pluralidade de ideias e que as pessoas elas possam conviver com os contrários sem desrespeitar, sem agredir, né? Mas Jesus amado, você vai assistir, bota lá no TV Câmara, no TV Senado e vai assistir aquela baixaria, né? A gente não vê ali de jeito nenhum estímulo ao pluralismo. Você quer matar o seu oponente, pelo menos, a não ser que aquilo seja só um teatro, né? Mas, assim, a gente vê isso, falando, o Brasil tem 300 milhões de partidos políticos, mas a gente não vê o pluralismo. Não, você não vê muitos partidos com ideologias bem definidas. Eles simplesmente criam partidos, muitas vezes, para chamar de seu, né? Então, assim, é importante que a gente passe a ter essa noção constitucional mesmo, de que não tem problema nenhum que existam, por exemplo, existam partidos comunistas, né, que gostariam aí que realmente existisse praticamente uma ditadura do proletariado no Brasil, até gente que se considere como é que é? Anarquista, esqueci a palavra agora. Enfim, eu esqueci um termo agora, mas de pessoas que são totalmente contra a existência do Estado, que consideram que todos nós deveríamos ser livres, e, enfim, cada um por si, Deus por todos. Entende? Eu estou dando 2 exemplos bem extremos. De um lado, a pessoa que gostaria de não ter qualquer tipo de obrigação com o Estado. Do outro, a pessoa que gostaria que o país mandasse
em tudo, até na quantidade de papel higiênico que você vai usar, em quantos ovos vão ser distribuídos para você comer por mês e por aí vai. Então, as pessoas elas têm o direito de serem comunistas, de serem liberais, neoliberais, conservadoras. É um direito constitucional. Então, você não precisa se sentir envergonhado, ou, enfim, porque eu sou assim. Você tem o direito de ser, você tem o direito de exercer a religião que você exerce, ou de não ter religião, entendeu? E a gente tem que aprender a conviver, feliz ou infelizmente, né? Começando pelos nossos políticos. Bom, meu povo, no artigo 2º vai deixar claro que o nosso país é composto por 3 poderes. Quem são esses 3 poderes? Alguém fala aí para mim. Professora, Oi. legislativo, judiciário e Tá bem escrito aí. No artigo 2º aqui, ó. executivo. Isso, muito bem. Então, meu povo, qual que é a ideia, né, da República aqui? Que existem 3 poderes que eles meio que neutraliza o outro, certo? Então é como se fossem 3 pessoas puxando cordas para o seu rumo e ali a gente vivesse num equilíbrio dinâmico. Às vezes a corda pende mais para um lado, às vezes um pouco mais para o outro, às vezes mais para o lado de cá, só que no geral o centro da corda fica por ali, pelo meio, né? Esse é o objetivo. Só que, enfim, a gente consegue ver várias falhas nesse sistema, né? E em vez, hoje, de você ver isso, um poder fiscalizando o outro, enfim, às vezes parece que ambos estão pensando em interesses pessoais. Eu digo isso, claro, pensando em alguns exemplos, mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Então, nós temos esses 3 poderes e não temos um poder moderador entre esses 3. No geral, disse, né, que o Brasil é um país presidencialista, mas na prática, não. Na prática, os 3 ficam assim meio soltos mesmo. Digamos, o legislativo exerce poder de freio tanto sobre o judiciário quanto sobre o executivo. O executivo tem poderes também, que muitas vezes exerce certo freio nos outros 2, e o judiciário da mesma forma. Então, existem mecanismos em que cada poder, ele fiscaliza, ele freia os outros 2, tá? Bom, a gente vai acabar falando um pouco sobre cada, né? É claro que nós vemos muito, até você pensando aí na política no teu município, enfim, a gente foca muito na imagem do executivo, né? Ah, é o prefeito, são os secretários, porque eles que levam as ações à implementação mesmo, eles que literalmente executam as ações. Então a gente vê mais. Só que cada vez mais é importante a gente saber a importância desse poder aqui, do legislativo. Ele, inclusive, aumentou muito a sua importância no país. E também, claro, o judiciário. O legislativo e o executivo, nós elegemos os representantes. Nós elegemos eles. Ok? Já o judiciário, não. O judiciário é por meio de concurso público e ou indicação. Inclusive, nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal que nunca passaram no concurso público, mas que foram indicados por um presidente, né? Então, é aí onde a gente vê um poder influenciando no outro. O poder executivo é quem nomeia o chefe, os componentes da corte judiciária do país, né? Enfim.
Vamos falar sobre os objetivos fundamentais da República. Lindos demais. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui já vão dizer como o Brasil vai atuar nas suas relações com outros países, né? Princípios. O Brasil, pessoal, ele sempre teve uma característica de não caçar muita confusão com outros países. Sempre foi um país muito pacífico, né? Muito diplomático. Isso a gente vê aqui também nos princípios, né? Por exemplo, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, uma forma aqui de não intervenção. O Brasil não tem essa característica de intervir nos países alheios, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Enfim, aqui eu tenho algumas críticas, tá? Que não tem como eu não falar de pessoas. Vou tentar falar de forma respeitosa, mas eu vou dar exemplo aqui. Isso tem muito a ver com a ideologia de quem está à frente, né? Do comando do país. Eu vou dar um exemplo para vocês. Enfim, quem discordar, pelo amor de Deus, já intervém aqui, já desce o cacete. Por exemplo, um tempinho atrás aí, um homem chamado Cesare Battisti, ele já tinha um tempo que ele estava aqui no Brasil. Concederam asilo político para ele. O Cesare Battisti, ele foi responsável por um ataque foi um ataque. Esqueci a palavra agora, o termo. Mas, enfim, ele matou 4 pessoas lá na Itália. Não sei exatamente qual foi a cidade. Ele é italiano, né? Matou 4 pessoas, inclusive pais de família mesmo, pessoas normais. E, enfim, picou a mula para o Brasil. E aí aqui acharam ele, mas, enfim, por questão ideológica, foi dado asilo político para ele. E ele morou aqui durante um bom tempo, casou, teve filho. E aí, o que acontece? Quando entrou um outro governo com uma visão ideológica diferente, a primeira coisa que fez foi tchau, querido, né? Devolveu Cesare Battisti para a Itália, e, inclusive, lá na Itália, ele era condenado à prisão perpétua. E, enfim, foi lá cumprir a pena dele, né? Então, isso aqui eu dei um exemplo, né, na questão do asilo político. O país pode conceder um asilo político e dizer, enfim, e quem está concedendo, no caso é o chefe do Poder Executivo, tá? Que pode dar esse asilo político, argumentar lá por que está dando esse asilo. Mas, no geral, o Brasil tem essa característica de ser pacífico, né? Claro que também a gente viu uma mudança, né, meu povo? Uma mudança ideológica ali entre os governos, tinha inicialmente, né? Estou falando ali depois que eu entendo por gente. Vocês também são jovens, mas enfim. Constituição de 88. Aí veio Sarney. Depois do Sarney eu sei que teve a eleição do Collor, né? Aí o Collor sofreu impeachment, veio Itamar Franco, entrou Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, eu vou dar exemplos do Fernando Henrique Cardoso para cá, que são coisas mais recentes. Fernando Henrique Cardoso permaneceu 8 anos, depois vieram 2 presidentes do PT, né, que ficaram, não deu 16 porque a Dilma sofreu impeachment também, mas deu mais ou menos uns 14 anos, e aí veio um novo ciclo que iniciou aí com o Bolsonaro, né? Então a gente vê ideologias e formas de fazer a política diferentes, tanto para os direitos quanto para as relações internacionais.
Enfim. Então, no Fernando Henrique Cardoso, sempre teve essa relação internacional pacífica, tranquila. No governo do PT, no geral, permaneceu, como eu disse, o Brasil ele tem essa tradição, enfim, há muitas décadas, né? Porém, a gente vê ali que no governo do PT houve um alinhamento com os países que ideologicamente combinavam mais, né, com as ideias do Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores, pessoal, tem uma ideologia bem definida. Quando eu disse para vocês que nós temos muitos partidos e muitos deles não têm ideologia nenhuma, é só porque o político quer criar um partido, mas o PT não, ele tem uma ideologia muito forte, né? E aí a gente vê que, como teve essa quebra, entrou um político ideologicamente diferente, você vê que o país também começa a mostrar para fora também ações diferentes das ações que o governo anterior tinha. Enfim, eu estou falando sobre isso porque, por mais que esteja na Constituição tudo isso, mas o governo ele dá a cara que ele quiser para esse aspecto das relações internacionais, com base nas ideologias que eles seguem. Bom, queridos, e agora a gente vem para o artigo 5º. O artigo 5º, ele é muito citado, porque ele é que traz os nossos direitos. Enfim, ele vai dizer o quê? Eu quero que alguém leia, porque esse negócio é muito, muito bonito. Alguém que ainda não leu, por favor, que não esteja dormindo. Bora, povo. Posso ler, professor? Diga, mano. Leia para nós. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Excelente. Bom, meu povo, e aí aqui vem o pau-quebra, né? Com muitos direitos. Olha o tanto. Ela leu os 3 primeiros, né? Eles estão organizados, são incisos. Eles estão organizados, todos os incisos na Constituição, eles são organizados em algarismo romano. E aí vem até o número aqui, ó, que é difícil a gente até saber qual é o número. Quem sabe que número é esse aqui? LXXVIII. Vocês lembram das aulas de matemática de algarismo romano? Eu posso estar enganada, me corrijo, mas creio que seja 78, tá? L é 50, Acho que é X, 78 mesmo, professor. ó, tá vendo? Temos um professor de matemática aqui, não é? Acho que não. Oh, maravilha. Tá vendo? Ó, o XX é 20 e o 8 e V e I é 8, né? Então, queridos, nós temos 78 incisos que vão falar sobre os nossos direitos, tá? E aí aqui eu vou passar uma atividadezinha para vocês, que é o seguinte, eu vou dividir esses 78 direitos entre vocês, e aí vocês vão ficar, sei lá, com uns 7 direitos por aí, cada um, e vocês vão ler esses 7 e vão escolher um deles para fazer um desenho. Beleza? E aí na próxima aula você vai ler os teus 7. Acho que não dá tempo de ler os 7 artigos, vamos ver. Mas aí você vai dizer qual foi o artigo que você escolheu e mostrar o seu desenho. Eu adoro ver essas obras de arte de vocês. Não achem que eu estou judiando de vocês. Eu sempre faço isso em todas as turmas. E olha, aparece muita coisa bonita, viu? Não vão botar os meninos de vocês para desenhar, não, tá?
Por favor. Inclusive, vamos ter um concurso com esses desenhos aí.